E vamos ao sexto passo da nossa trilha. O passo 6, custos diretos. Apesar desse passo se chamar custos diretos, a gente não vai ver propriamente a aplicação de preços, valores. Ela se refere ao levantamento de tudo que se relacionam aos custos diretos. Agora a gente vai ter condição de levantar todos os quantitativos dos insumos que estão associados às atividades relacionadas aos custos diretos. Então, exatamente o que se refere a esse passo é a aplicação das composições unitárias nos serviços que foram identificados lá no passo 4 e com as quantidades que foram levantadas no passo 5. Em relação às quantidades, tem uma ressalva que daqui a pouquinho eu comento. Então, no primeiro momento, a gente fez no passo 4, identificou todos os serviços, atividades principais, acessórias e as de apoio, as indiretas. No passo 5, fez o levantamento das quantidades. Muita atenção para aquelas observações que foram feitas relacionadas às fórmulas, à rastreabilidade dos dados, das informações, tá? Isso é muito importante e daqui a pouquinho você vai ter a prova, né? Entender o porquê. Então agora eu vou aplicar as composições unitárias para cada um daqueles serviços que foram identificados. Então o trabalho é você buscar no teu histórico, nas fontes oficiais como Sinap, TCPO, DENIT, a que mais tiver relação com o seu tipo de obra ou serviço, buscar a composição unitária mais adequada a cada serviço que foi identificado. Agora, alguns cuidados. É importante você avaliar se você vai utilizar a atividade, uma fração da atividade ou um tipo. Vamos lá, o que é isso? Eu fiz um levantamento. Vamos pegar uma atividade aqui, uma que é bem fácil de entender e ela é bem rica de exemplo. A parte estrutura. E como exemplo, vamos imaginar um prédio, um edifício residencial, qualquer padrão, tá? Lógico que aplica exatamente igual para residência, para casa, unifamiliar, é só para a gente ter um horizonte um pouquinho mais completo. Então, a gente com um serviço de estrutura, como é que foi feito esse levantamento? Esse levantamento foi feito peça a peça, pavimento por pavimento. Então, eu não vou chegar agora, na hora de aplicar as composições, e reduzir isso para estrutura, forma, armação e concreto de uma maneira geral. Então, eu preciso ter dois tipos de separação. Primeiro, uma separação por tipo de atividade, relacionada aos elementos construtivos. Então, eu vou ter separado pilar, viga, laje, escada, rampa, reservatórios, contenções. Cada um desses elementos, cada um desses tipos de serviço, obrigatoriamente vai ter o seu conjunto de composições. Eu não posso chegar e juntar, só porque, por exemplo, eu tenho em todos eles concreto, ou concretagem, vamos chamar assim, utilizar a mesma para tudo. Por quê? Apesar dos insumos serem os mesmos ou bem próximos, o índice de cada um deles é diferente. Ou seja, a produtividade para fazer o lançamento de concreto num pilar é totalmente diferente de uma laje, de uma escada, de uma cortina. Então é importante que eu tenha cada um desses elementos separados e cada um com a sua composição. Entrando mais um pouquinho no detalhe, além disso, eu posso ter o mesmo serviço subdividido, como por exemplo, a parte de forma. Forma de pilar. Você vai buscar na composição unitária, você tem diversas opções. Alguns serviços trazem atividades conjugadas, trazem atividades que são agrupadas. Você vai buscar lá e você vai ver fabricação, montagem e desforma, tudo numa composição só. Ou seja, os insumos que vão estar ali, na produtividade, por exemplo, do carpinteiro ou do ajudante, já está considerando fabricar a forma, montar a forma e depois desformar. Sugiro fortemente que você separe isso. Você tenha um conjunto, uma composição para fabricação, uma composição para montagem e outra composição para desforma. Porque cada um desses tem um índice, uma produtividade diferente. E não só isso. Nesse caso, ainda especificamente, a gente tem diferença de quantitativos. Se você tiver
500 metros quadrados de forma de pilar para uma obra inteira, digamos que 5 pavimentos. Você não vai fabricar esses 500 metros quadrados, mas você vai montar e você vai desformar. Daniel, mas como assim? Eu não vou fabricar e vou montar? Sim. Porque, por exemplo, em relação à forma, a gente não fabrica uma forma para cada elemento. Normalmente, as obras possuem, de uma maneira geral, lógico, pode variar de acordo com o seu cronograma e de acordo com uma série de outros fatores. Por exemplo, você tem 1,5 jogo de forma de pilar, ou seja, você tem forma de pilar para um pavimento e metade do pavimento seguinte. Você tem forma de fundo de viga e laje ou lateral de viga para 2 pavimentos e mais metade. Porque você vai seguindo a sequência de fabricação, montagem, concretagem e subindo os outros pavimentos, mas você vai desformando os pavimentos inferiores e aproveitando. Você tem um reaproveitamento da forma. Aqueles madeirites plastificados, que você tem um filme melhor, que você consegue, aplicando desmoldante, tendo todo o cuidado com a desforma, de não massacrar demais o material, você tem diversos reaproveitamentos. Muitas vezes você faz uma obra com um jogo só desse e você consegue fazer um prédio todo. Às vezes um segundo jogo. Então você tem uma quantidade de forma que vai ser fabricada muito menor do que vai ser montada, porque você tem o reaproveitamento. Então você tem no levantamento a quantidade total da obra, mas não necessariamente aquela quantidade vai ser toda fabricada. Então você tem uma composição para fabricação com uma quantidade e outra a composição referente à montagem com outra quantidade. E essa fatalmente vai ser também igual à desforma, porque tudo que foi montado precisa ser desformado. Então é importante, por isso que eu comentei que tem uma ressalva em relação às quantidades, porque pode haver a necessidade de um ajuste nas quantidades quando se relaciona às composições. Um outro exemplo é a questão de alvenaria. Você faz o levantamento, você faz alvenaria de uma maneira geral. Mas a alvenaria também é composta de atividades sequenciadas. Você tem a marcação, você tem a elevação e depois você tem o aperto do encunhamento, que acontecem em momentos diferentes, tem produtividades diferentes, consumos de materiais diferentes. Então, cada serviço desse, cada atividade dessa, ou cada subatividade, deve possuir uma composição unitária específica. Que aí sim eu vou ter o índice, a produtividade, o consumo de material exatamente de cada uma dessas etapas. E aí agora eu vou te lembrar o quanto que era importante você ter aquele seu levantamento com as fórmulas lançadas de uma maneira correta, você conseguir fazer a rastreabilidade. Se você lançou, por exemplo, numa planilha em Excel, os dados das dimensões dos panos de alvenaria, comprimento, altura, identificação de cada pano, você consegue, só com ajuste, só com fórmula, pegar qualquer quantidade. Por exemplo, comprimento de marcação de um pavimento, que tende a ser o mesmo comprimento, ou muito próximo do mesmo comprimento de aperto. Por que não é exatamente o mesmo? Porque onde tem porta eu não tenho marcação, mas fatalmente em cima eu vou ter o aperto. Então, eu tenho 2 a 3 quantidades diferentes. Eu tenho uma quantidade para marcação em metro, uma quantidade para elevação em metro quadrado e uma outra quantidade para encunhamento também em metro, com quantidades diferentes, mas que a origem dos dados você tem no teu levantamento, se foi feito da maneira correta. E na estrutura do teu orçamento, são 3 atividades diferentes dentro da sua EAP, dentro da sua lista de serviços, e cada uma dessas atividades tem que ter a sua própria composição unitária. Então esse é o primeiro ponto. Identificar os serviços, buscar as composições unitárias adequadas a cada serviço, ou a cada fração ou etapa de serviço e lançar dessa maneira. O segundo ponto é, para cada um desses, avaliar os índices. Mais uma vez, aquilo que foi comentado lá na primeira aula da trilha do orçamento, lá na parte de conceitos e terminologias. Composição, produtividade variável. Então eu preciso avaliar aqui, para cada uma dessas composições que eu estou utilizando, se aquele índice é coerente ou não com a realidade da obra. Se eu tenho algum fator, algum elemento naquela obra que vai favorecer ou prejudicar a minha produtividade e o meu consumo de material. E aí fazer o ajuste. Então, segundo ponto, avaliar e ajustar os índices.
peguei a lista de serviços, lancei as composições unitárias para cada atividade ou subatividade ou tipo ou etapa, avaliei os índices, agora eu preciso, dentro desses índices, avaliar as perdas das composições que estão sendo consideradas. Eu tenho, normalmente, duas possibilidades. Tá? Eu tenho possibilidades em que a composição incorpora perda, ou seja, ela considera ali um gasto maior do que o necessário por ineficiência, e eu tenho a possibilidade de um acréscimo de quantidade no insumo, num índice qualquer, para compensar incertezas. Vamos lá, o que é isso? Eu posso ter lá dentro uma composição de lançamento de concreto, onde eu vou ter que para cada 1 metro cúbico de concreto lançado, eu gasto 1,03 metros cúbicos de concreto. Então aí está claro, se para fazer 1 eu gasto 1,03, eu estou considerando que o processo como um todo tem uma perda de 3%. Onde que é essa perda? Uma série de coisas. Concreto que sobra no balão do caminhão betoneira, pode ser o do coxo da bomba, pode ser tubulação, pode ser peça de estrutura que estufou, né, que está mal amarrada e estufou e gastou mais. Pode ser uma série de coisas. Pode ser nível de laje que está errado e gastou mais concreto do que deveria. Eu já falei aqui algumas condições, né, e cada uma delas é uma origem diferente e você tem que ter condição de rastrear isso. Mas isso é uma perda. Tá? Realmente é uma perda que está considerada ali. Outro ponto é, por exemplo, numa atividade relacionada à instalação hidráulica, por exemplo, onde você não tem um levantamento de conexão por conexão, né, que seria o correto, você ter atividades relacionadas a cada uma das conexões, mas existem composições e você tem lá. A composição é instalação hidráulica, por exemplo, de água fria, PVC marrom, dá lá a bitola do tubo, e na composição diz lá, tubo de PVC, para fazer 1 metro, eu gasto 1,1 metro de tubo. Então, o que eu estou dizendo? Que eu gasto 1,1 metro de tubo para cada 1 metro de tubo executado. E aí, tomar um cuidado, porque desse 0,1 a mais, esse 10% de perda, o que é isso? Eu posso ter ali dentro 5%, vamos imaginar que seja perda da vara, de cortar, e as medidas, né, não seriam exatamente totalmente aproveitáveis, e eu ter realmente perda. Então eu posso ter, por exemplo, 5% de perda de material, e outros 5% para compensar financeiramente o gasto relacionado a conexões. Então eu não tenho as conexões listadas nos insumos, mas eu tenho ali uma sobra que vai equivaler a uma sobra para custear isso. O que é o problema? Você está com duas ineficiências associadas ao mesmo índice. Você não consegue fazer o rastreamento disso. Então, como você corrige? No caso do concreto, como você corrige? Zero a perda. Então, 1 metro cúbico para 1 metro cúbico, zero a perda. Como é que você corrige no tubo? Também zero a perda. Só que tomando um cuidado. Zerou a perda, eu vou ter lá no insumo, tubo, vai ser 1 metro de tubo para 1 metro de tubo de instalação executado. Só que eu preciso realmente considerar alguma coisa para as conexões. Posso buscar um histórico, posso arbitrar um valor e manter ele monitorado para não deixar fugir. Tem algumas alternativas. Mas vamos imaginar que seja 5% de desperdício, de perda de uma maneira geral, e 5% de conexões. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar na minha composição o item tubo com o índice 1, sem perda. Os 5% de perda de corte de material eu vou ignorar nesse momento. Ele vai entrar lá no item eventuais no orçamento para eu bancar isso. Mas eu preciso colocar ali nessa composição as conexões. Então o que eu faço? Eu crio uma linha nessa composição e vou colocar lá conexões tubo de PVC. Eu vou chamar o mesmo insumo, né, tubo de PVC, mesma bitola, e posso botar entre parênteses conexões. E vou colocar 0,05 metros daquele tubo e o preço unitário vai ser o mesmo. Pronto. Eu tenho na composição unitária, numericamente ela está lá com 1,05, mas eu tenho separado isso e eu consigo identificar o que é o tubo e quanto eu estou especificando para as conexões. Porque na hora da execução da obra, que eu fizer o lançamento das notas e a apropriação, eu sei quanto que eu estou lançando em tubo e quanto que eu estou lançando em conexões. E eu consigo ver, 5% é muito ou é pouco?
Né? Qual é o meu histórico para um tipo de obra para outro tipo de obra? Qual é o meu indicador de projeto em relação ao caminhamento de tubulação, a eficiência de projeto? Então eu consigo tirar uma série de dados, mas eu tenho exatamente onde cada coisa deve estar alocada. Lembrando que o orçamento é uma ferramenta de monitoramento e controle, então eu preciso ter ele bem detalhado, bem destrinchado e que depois ele sirva para ser utilizado durante a execução. Não basta só jogar o dinheiro ali dentro, jogar as composições, tacar os insumos ali. Eu preciso ter isso muito bem detalhado. Então, fechando, a gente tem a lista dos serviços, a separação dos serviços em suas frações, subatividades e etapas, o lançamento das composições unitárias corretas em cada uma desses itens, a aferição dos índices de acordo com a produtividade variável, o ajuste das perdas e das incertezas, isso para todas as atividades principais e acessórias, ou seja, aquelas que são relacionadas a custo direto. Ou seja, eu consigo lançar uma composição unitária porque eu consigo aplicar e medir. Eu sei quanto que eu gastei para fazer o quê. Agora a gente já tem uma outra opção, que é a questão de uso ou não verbas. Eu não tenho a composição, então eu taco lá uma composição que é um índice só, que é o próprio serviço, é um insumo só, que é o próprio serviço, coloco lá uma verba e boto um valor. De uma maneira geral, essa é uma prática que não é aconselhável como orçamentação. Tá? Para orçamentação você não deve fazer isso. Mas isso não quer dizer que seja uma regra e você está proibido de fazer isso. Tudo é possível desde que você saiba o que você está fazendo. Então, de uma maneira geral, se evita a verba. Mas eu não tenho a informação. Não tem a informação, mas são serviços ou atividades que são passíveis de serem tratadas como composição, então você faz um levantamento, você faz uma estimativa, adota umas premissas, usa a composição e acompanha aquilo. Cria um item de orçamento separado, cria uma faixa ali no teu orçamento para tratar esses assuntos que você não tem a composição e que você está adotando valores que vão ficar sob análise, mas usa a composição sempre na medida do possível. E tem casos que realmente não dá, que você não tem como utilizar a composição. Um caso bem clássico é o elevador. O elevador, o que é? A pessoa fala, elevador não, elevador é unidade, elevador não é verba, porque eu tenho ou um elevador ou dois elevadores. Cuidado que a numeração, ou o numeral, não quer dizer a quantidade que você tem, mas sim aquele tipo. Então, assim, não existe um produto chamado elevador. Então, vamos lá, existe elevador, mas não é uma coisa que eu posso chegar em qualquer loja de material de construção, qualquer fornecedor e comprar elevador. Assim como eu compro tijolo, cimento, qualquer tipo de tubulação, eletroduto, fio, porque o elevador ele é fabricado sobre demanda. Tamanho de caixa, percurso, por causa dos cabos, velocidade, abertura de porta, tipo de abertura de porta, acabamento de cabine, tipo de botoeira, indicador de posição. Tem uma série de características no elevador que tornam ele único. Então ele não é uma commodity que você pode chegar e dizer que tem uma unidade. Não é uma unidade. Você está comprando uma unidade de um produto único. Então ele é uma verba. Por quê? Eu não posso chegar na outra obra depois e dizer que um elevador é igual ao outro, porque não vai ser. Muito provavelmente não vai ser. Dificilmente vai ser exatamente o mesmo. A não ser que seja a mesma obra ou um conjunto de torres que tem a mesma arquitetura, aí o mesmo condomínio, aí tudo bem. Mas você também está preso naquele horizonte daquele empreendimento. Ele não é um produto em si por definição. Ele é uma fabricação sob demanda. Então você pode chamar ele elevador de verba e você ter uma, duas ou três unidades daquilo ali. É a maneira como você vai fazer a gestão disso. Outra coisa é que você pode trazer para o horizonte de verba atividades que tenham baixa relevância ou que não vale a pena você detalhar isso, porque você não vai controlar isso, você vai simplesmente repassar. Por exemplo, uma decoração de um hall de um prédio. Você não vai ficar colocando ali no teu orçamento detalhe de vaso, lâmpada, luminária, quadro, sofá. Você pega um histórico, você disponibiliza uma verba para resolver aquilo e na época da entrega do empreendimento, o arquiteto ou decorador tem aquilo para gastar e pronto. Não é o tipo de coisa que você entra no detalhe de monitorar e controlar. Mesma coisa, de repente, para paisagismo ou para
programação visual, são coisas mais periféricas e que dentro do teu horizonte não tem tanta relevância e não vale a pena você abrir em composição e nem faz tanto sentido. Então você pode sim utilizar verba para esse tipo de atividade. Agora lembrando, a gente está falando aqui de composição de custo, né, do segundo trecho da nossa trilha, no passo 6, relacionados aos custos diretos. Mas eu não estou colocando informações de preço. Eu estou só fazendo a organização e a alocação dos insumos nas atividades. O que eu faço quando eu aplico as composições, corrijo os índices? Eu estou simplesmente alocando um insumo ou um conjunto de insumos para cada atividade. Então vai aparecer o pedreiro em várias atividades, vai aparecer o servente em várias atividades, vai aparecer o cimento em várias atividades, o que no futuro lá vai gerar a nossa lista de cotação, a planilha de cotação, vai gerar a curva ABC, mas nesse momento eu estou trazendo a informação dos insumos para as atividades, aquelas relacionadas aos custos diretos, ou seja, as atividades principais e acessórias que foram identificadas no passo 4. Isso preparado, a gente pode partir para o próximo passo.